Agora, Brasília, o Supremo Tribunal Federal já tem o relator da notícia-crime protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Luciana Verdolim aqui com a gente. Bem-vinda, Luciana. Quem será, então, o responsável por relatar o caso de suposto abuso de autoridade, como diz o presidente? Olha, o sorteado, Adriana, vai ser o ministro, melhor dizendo, o ministro Dias Toffoli, que vai ser o relator desse processo. O presidente Jair Bolsonaro anda bastante irritado com o ministro Alexandre de Moraes, isso não é novidade, mas a medida acabou surpreendendo a todos. É uma notícia-crime por abuso de autoridade. O presidente Jair Bolsonaro reclama daquele inquérito das fake news. Ele não se justifica e o prazo, de acordo com Jair Bolsonaro, também teria aí extrapolado. Vale lembrar que o inquérito foi aberto em 2019 para investigar notícias falsas e também ataques e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro foi incluído nesse processo como investigado. Vale ressaltar que na argumentação que a Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, a justificativa é que o inquérito tem um prazo exagerado e não respeita o chamado contraditório. Não permite que a defesa tenha acesso às investigações, ao teor do inquérito, e o presidente Jair Bolsonaro também diz que a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes decretou como investigados pessoas relacionadas, como ele mesmo, nesse inquérito, não teriam ligação aí direta com os supostos atos praticados, segundo o presidente da República, isso não estaria previsto no Código Penal e também não está dentro do que diz o Marco Civil da Internet. Ainda de acordo com o presidente da República, mesmo após a Polícia Federal ter dito que Jair Bolsonaro não praticou crime naquele outro processo envolvendo a live, o possível hackeamento, divulgação de notícias sigilosas da Polícia Federal, o presidente da República ainda reclama que o ministro Alexandre de Moraes insiste na manutenção dele naquele inquérito. Por isso, diante de todos esses fatos, o presidente Jair Bolsonaro decidiu recorrer ao Supremo Tribunal contra o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, tem a ação do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é, inclusive, de que o ministro Alexandre de Moraes possa se manifestar sobre essa questão envolvendo a notícia-crime. É bom lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes é quem vai comandar as eleições lá no Tribunal Superior Eleitoral no final do ano. Hoje, o presidente do TSE é o ministro Edson Fachin, mas Alexandre de Moraes assume o tribunal em agosto. Uma figura que protagoniza esse ano, não é? Valeu, Luciana. Amanda Klein. Quais efeitos tem esse protocolo, então, de Bolsonaro, dessa notícia-crime, o fato dele protocolar isso? Quais os possíveis efeitos? E faz diferença quem vai ser o relator no caso? Adriana, eu acho que isso tudo precisa ser entendido principalmente num contexto, na esfera política e não jurídica. E essa informação que é importante, que é o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral em outubro, na data das eleições, é fundamental, porque é mais uma ação, é mais uma investida do presidente Bolsonaro no intuito de descredibilizar quem vai comandar o processo eleitoral, como se essa pessoa o perseguisse, e como se essa pessoa fosse fazer alguma coisa contra ele. É mais uma atitude nesse sentido. E, principalmente, mais uma investida nessa intenção do presidente Bolsonaro de aumentar a temperatura contra o Supremo Tribunal Federal. Isso tem funcionado muito bem, principalmente na militância. Isso anima, isso consegue unir a militância do presidente Bolsonaro quando ele confronta diretamente o Supremo Tribunal Federal. E essa ação tem que ser entendida nesse contexto. Chama atenção também, especificamente, que não é assinada pela Advocacia Geral da União. Ou seja, se fosse uma notícia-crime por abuso de autoridade, que, aliás, teria que ser apresentada para a Procuradoria-Geral da República, para a PGR, não diretamente ao Supremo, isso teria sido feito pela AGU. O fato de ter sido assinado por um advogado pessoal do presidente da República já inclui aí, já embute esse significado político. Não
há abuso de autoridade nenhum, porque abuso de autoridade pela lei significa que o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, estaria agindo de má fé ou processando alguém ou investigando alguém que sabidamente é inocente. O fato de haver um debate sobre quais crimes poderiam ser contidos, tanto no inquérito da fake news ou da milícia, ou do inquérito das milícias digitais, por si só, não quer dizer que nenhum desses inquéritos seja ilegítimo ou que investigue crimes que sejam ilegítimos e, principalmente, que mostrem uma intencionalidade ou uma má-fé do ministro Alexandre de Moraes. Se o presidente Bolsonaro quisesse punir alguém por abuso de autoridade, então o ministro Dias Toffoli, que era presidente do Supremo Tribunal Federal e foi quem primeiro ajuizou, quem abriu esse inquérito das fake news, teria que estar contido também nessa notícia-crime. Não está. Mais uma evidência de que o processo de que a notícia-crime é dirigida especificamente contra Alexandre de Moraes e que é contra essa figura do Supremo que interessa politicamente ao presidente Bolsonaro reagir e combater. Mais uma vez, jogando carniça para a militância sedenta por sangue. Pode pegar esse argumento da Amanda e virar o contrário. Todas as medidas que foram sendo ajuizadas ao longo desses inquéritos que foram citados são medidas que têm uma conotação política, têm uma tendência, têm um viés político contra os apoiadores do presidente Bolsonaro, os apoiadores da direita, os conservadores, enfim, exatamente a mesma leitura, só que você inverte o sentido. O que acontece? O presidente está exercendo uma garantia que é facultada a todos. Ele está se sentindo desrespeitado nas suas garantias constitucionais, há uma série de fragilidades nesses inquéritos todos que foram citados, há uma série de problemas processuais nisso tudo. Evidentemente, a probabilidade de prosperar uma medida como essa no Supremo Tribunal Federal é pequena, até porque há um sentimento de corpo muito forte, mas as questões todas que foram suscitadas, todas elas guardam relação com fatos que vêm sendo aventados pelo presidente da República, pela parte jurídica e pela imprensa há muito tempo. Então, esse é um tema que deve ser debatido com muita seriedade lá no Supremo Tribunal Federal.